Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui falando um pouquinho sobre decoração de casas. Então eu tô aqui com a Caroline, que é uma das nossas parceiras de decoração. Então, Carol, obrigada por topar aqui a brincadeira. Obrigada a você por chamar a gente. Fala um pouquinho sobre, então, vamos começar pelo começo? Vamos falar um pouquinho sobre a tua empresa. Fala um pouquinho sobre a Lux Decor pra gente. A Lux está no mercado de decoração, principalmente de vacation home, há 3 anos já. A gente começou pequenininho e foi evoluindo com uma boa relação com as administradoras de imóveis de vacation. E a gente tem background em arquitetura, uma de nós é arquiteta, eu sou designer de interiores. A gente já fazia isso no Brasil. E naturalmente acabou fazendo isso aqui também. Ninguém foge muito. Não. Isso faz muita diferença, né? A parte de formação, e realmente a gente começa a sentir a diferença quando a gente vê o resultado das casas, a satisfação dos clientes e o feedback, na verdade, a resposta que os clientes dão pra gente. Isso é muito legal. Então hoje a gente vai pegar aqui a Carol pra responder umas perguntas pra gente. Carol, fala uma coisa pra mim. Qual é, de certa forma, na sua opinião, assim, a primeira preocupação, quando você fala com um cliente, qual é a primeira preocupação que ele tem, ou a primeira pergunta, não sei? Geralmente a primeira pergunta dos clientes é em relação ao custo. Eles querem saber, eu vou gastar muito fazendo uma decoração personalizada, contratando um decorador para fazer isso? Então essa geralmente é o que eles querem saber, é o primeiro contato que eles fazem com a gente é esse. E você consegue dar uma ideia? Eu acho que talvez isso vem No Brasil, normalmente, isso é um processo talvez muito mais caro. Isso, não sei. Muito diferente. Então, talvez seja a ideia que eles têm. Você consegue dar uma ideia de custo, ou porcentagem? Como que você dá uma ideia pra gente? Pra gente começar uma conversa, geralmente, pela prática que a gente tem e a nossa experiência, você vai gastar numa decoração entre 10% a 15% do valor que você gastou no imóvel. Tá. Tem essa grande diferença, 5% é uma diferença grande e isso a gente até vai ajudar muito o cliente a decidir e entender por que tem essa diferença, que é por causa da expectativa da região e do lugar onde você tá. Tá. Então, existem casas, as casas aqui são muito parecidas, né? Então, existem casas que estão num determinado condomínio que tem uma expectativa X e você vai gastar um valor, 10%. Você diz pela localização, talvez, do condomínio? Pela localização do condomínio, tipo pelo padrão de padrão. condomínio. Tá. Então, isso gera uma expectativa do hóspede, né? De que nível de decoração você vai ter. Então, mas entre 10% e 15% do valor que você gastou no imóvel, você tem a decoração e o enxoval incluído. Maravilha. Então, esse é pelo menos, eu acho que é a primeira dúvida comum. Então, pelo menos já dá uma ideia pra gente. Para você ter em mente, isso é uma coisa importante para mim, muitas vezes durante o processo de compra de imóvel, porque vem tudo junto, quer dizer, a pessoa comprou um imóvel, ele vai pôr para alugar, ele tem um custo acoplado com relação a isso, então isso é muito legal, a gente ter essa sintonia para trabalhar em conjunto esse planejamento do começo ao fim, e o cliente ter um cenário muito mais correto, muito mais realista do que ele vai ter de custo durante o processo inteiro. Sendo essa casa uma casa de férias, ou mesmo que não seja de férias, mas que ele tem intenção de contratar alguém para decorar, e é legal a gente poder dar o valor, quanto realmente ele provavelmente vai precisar dispor de capital do começo ao fim, seja no processo de compra, no registro do imóvel e na decoração, e é legal a gente poder falar isso. Uma outra dúvida que eu pelo menos tenho que responder, ou na verdade perguntar para vocês e daí sem responder, normalmente é com relação ao prazo, certo? É uma outra preocupação, assim? Sim, é uma preocupação grande. As pessoas geralmente vêm para cá e querem aproveitar a casa o mais rápido possível. Então... Tipo para ontem. Tipo para ontem, exatamente. Óbvio que a gente conversa muito de cliente para cliente, porque... Depende também um pouco da necessidade de cada um, mas a gente dá um prazo de no máximo 30 dias para estar com tudo pronto, a casa prontinha para você entrar e desfrutar dela. 30 dias? Corridos. Não, mas acho que a minha pergunta é a seguinte, que não é um prazo longo, né? Na verdade é muito legal. Mas você diz 30 dias de quando a casa está entregue ou 30 dias de quando vocês definiram qual é o que vai ser escolhido? 30 dias é o prazo que eu preciso para estar dentro da casa. Então a gente sempre conta, de certa forma, no dia que ele recebeu a chave da casa. Exatamente. Certo? Tá bom. Pergunta prática, porque na verdade a gente tem essa colocação sempre, né? Quer dizer, eu quero a casa. Isso influencia bastante também
no retorno que o cliente vai começar a ter. Obviamente, exato, depois que a óbvio. casa tá... depois que ele recebeu a casa, tem esse período para a casa estar sendo decorada, para daí sim, obviamente, as fotos serem tiradas e a casa começando a rodar. Então isso, de novo, é importante a gente ter sempre essa parceria, porque vai influenciar direto na expectativa que ele tem de quando ele começa a receber sobre o investimento que ele fez naquele imóvel. Agora, uma pergunta minha, de certa forma, mas é porque, de novo, é uma pergunta que todo mundo faz e acho que é talvez é uma dúvida, na verdade, a falta de entendimento. As pessoas sempre me perguntam ou me questionam assim, falam, André, eu já falei com algumas pessoas, eu queria entender porque todo mundo fala que só trabalha com um pacote. Então, assim, a história do pacote, ele gera controvérsias. Tem gente que adora, tem gente que não entende. Então, tenta explicar um pouquinho como que vocês trabalham a história do pacote, o que isso quer dizer para vocês, assim? Na verdade, na Lux, a gente não trabalha com o pacote como é normalmente encontrado no mercado. O pacote daqui, ele você vai contratar um determinado pacote num nível e eles vão te dar uma quantidade de objetos, imóveis e enxoval que vai estar dentro da sua casa. Então você vai ter uma ideia quantitativa, mas você não vai ter ideia do que é exatamente que está sendo colocado na tua casa. Então vai ser assim, olha, tem um quarto queen que tem uma cama, 2 criados mudos, 2 quadros, 2 abajures, mas você não viu uma imagem desse criado mudo, desse abajur, você não teve acesso a escolher, de repente você chega na sua casa e o que está lá é um criado mudo branco, como eles falaram de fato, mas ele nada a ver com o seu gosto. Então a gente não trabalha assim. E isso que você colocou é importante, porque isso é um receio que durante o processo, óbvio que as pessoas estão se preparando para comprar as casas, e tudo isso é discutido antes da compra, de certa forma. Ou mesmo quando eles estão aqui visitando casas, isso é sempre discutido e eles perguntam, poxa, como que vai ser feita a decoração, quanto que eu vou gastar? Essas perguntas todas, e eu procuro responder dentro do que eu posso, e normalmente, claro, acaba que o cliente vai falar direto com o profissional da área, e é sempre assim que tem que ser, mas eu vejo muito esse medo, acho que a palavra é medo, é um receio, é um medo mesmo, falar assim, não, mas espera aí, como que eu vou gastar esse X dinheiros, essa quantia de dinheiro, ou às vezes nem é o dinheiro, tá? Às vezes a pessoa não tá nem preocupada no valor que ela vai gastar, mas ela tá mais preocupada em como que eu vou chegar numa casa sem ter ideia do que tá lá. Independentemente de ser uma casa de vacation, continua sendo a casa da pessoa. Sim. E a pessoa quer ter a personalidade dela dentro daquela casa. Daí, então, no caso de vocês, então, a pessoa, eu imagino que vocês têm um processo, quer dizer, de entender, quer dizer, obviamente a casa que ela tá comprando, a planta. Sim. No caso de vocês, tem uma visão muito clara do que vocês sugerem colocar em termos de, talvez, tipo de cama, quantas camas, para maximizar os hóspedes, maximizar, obviamente, o retorno do investidor, do dono da casa, que é um grande foco deles. Uma vez que isso é feito, que de certa forma está acordado o que vai ser colocado na casa, assim, de acordo com, de novo, que é o que você falou, com o condomínio, talvez com a intenção de uso do dono da casa, ele vai querer alugar? É só para uso próprio dele? Tem todas essas variações, mas uma vez que isso é definido, como que ele sabe, então, qual é, sei lá, a cama que vai estar no quarto, ou a colcha, exemplo? Depois que a gente passa por essa fase de quantificar o que vai ser colocado dentro da casa, a gente conversa extensivamente sobre qual é o estilo da pessoa, o que a pessoa gosta. Eu sou mais tradicional, eu sou contemporâneo, eu quero tudo bem moderno. Então a gente conversa sobre isso e passa para o cliente uma primeira imagem, ambiente por ambiente da casa, do que a gente sugere de decoração. Nessa imagem vão estar incluídas todos os móveis, o esquema de cores, papel de parede, tudo que a gente vai colocar na casa. Então, nesse ponto, o cliente olha para aquilo e fala, olha, adorei, ok, tá aprovado. E é isso que ele vai receber, exatamente o que estava na foto, na imagem que a gente mandou, é o que ele vai receber. Aí ele olhou para outro ambiente e falou, olha, essa cama, eu não gosto desse tipo de cama, eu não gosto dessa cor, eu quero assim, a gente vai trocar essa cama ou o que ele quiser, quantas vezes a pessoa precisar, o cliente precisar, para ficar satisfeito. Então, de certa forma, apesar de ser um pacote, a história do pacote, ela volta. Apesar de ser um pacote, eu acho que o que a gente entende nesse caso, que é uma coisa
interessante, e é por isso que eu tô batendo um pouquinho nisso, porque existe realmente um receio muito grande com relação ao tal do pacote, mas eu acho que o que a gente está querendo colocar, principalmente com a Lucas aqui, é que o pacote, na verdade, é um termo. O que eles estão querendo dizer é que está tudo englobado. No valor que vai ser cobrado está a assistência da Carol, na verdade, da equipe dela, que vem com o know-how, a experiência e tudo mais, a sugestão baseada no conhecimento do condomínio, da indústria, da necessidade, do que eles vão sugerir em termos de móveis e quantidade, a gente está falando quantitativo, quantas toalhas, quantos lençóis e tal, a escolha junto ao cliente, definindo exatamente o que você quer, então você vai ter uma imagem, eu ia falar uma imagem visual, você vai ter literalmente, você vai visualizar o que vai vir na sua casa, tá correto? Exato. Então, uma vez que isso é assinado, né, quer dizer, tá tudo certinho, entende que o pacote, o termo pacote vem porque, na verdade, não é só decoração em termos de móveis, tá certo? Tudo incluído. É o turnkey, é como se fosse um hotel, certo? Exatamente, tá tudo na cozinha, tá tudo prato, a pessoa copo, vai talher. chegar em casa, vai abrir o armário, vai ter o copo, vai ter a jarra, vai ter o lençol, a troca, tudo que ela precisa. E coisas de cozinha, uma coisa legal, assim, por exemplo, às vezes o cliente, principalmente do Brasil, às vezes questiona muito isso, e às vezes a gente até esquece de colocar. Quando a gente fala, a gente tá dizendo inclusive coisas de cozinha, tá? Cafeteira, liquidificador, abridor de lata, sei lá, e tudo mais que vem agregado à casa. Eu já vi até tábua de passar roupa, que mais? Secador de cabelo. E isso é muito, então, isso valoriza muito a história do pacote, o valor, para deixar claro que tudo isso está englobado, né? E tudo isso vem listado exatamente o que ele vai ter. Exatamente. E é feito uma inspeção, um walkthrough, que é o que a gente chama. Então, sim, às vezes o cliente está aqui para receber a casa e essa inspeção é feita com o cliente, e outras vezes, muitas vezes, o cliente não está e a inspeção é feita ou com a corretora ou com quem vai administrar a casa, mas sempre tem um walkthrough. Legal. A pessoa vai verificar tudo, vai receber uma listagem checada de tudo que está dentro da casa, e uma pasta com todas as suas garantias, os esquemas de cores, tudo que foi colocado. Então é como se fosse um manual do que foi colocado dentro da sua casa. Maravilha. É muito legal, eu acho que isso é muito importante, assim, as pessoas entenderem o processo, como que ele é feito, o que está incluso, o porquê do termo pacote de certa forma, mas o que isso significa. Então, fechando o que a gente está colocando aqui, quer dizer, você sim, é um pacote porque ele é pré-estabelecido algumas coisas, e até porque na verdade existem normas daqui que têm que ser seguidas, mas não quer dizer que você não tem acesso ao que está na sua casa, ou conhecimento, ou que você não sabe o que vai encontrar quando você chega. Agora, só para uma coisa importante assim que eu queria colocar, que eu acho que é importante a gente falar, por exemplo, qual que é talvez um desafio que vocês encontrem? A gente está falando, gente, de cliente do mundo inteiro, tá? Sim. Hoje a gente está focando mais em cliente brasileiro, óbvio. Estamos falando em português. Mas o mercado Orlando, vem gente obviamente do mundo inteiro e clientes do mundo inteiro. E eu sei que elas atendem cliente de vários lugares. Mas do Brasil, por exemplo, qual é o maior desafio que você acha que você tem, ou resistência? O que é a parte mais difícil para vocês? Acho que o maior desafio que a gente tem encontrado é a pessoa que chega aqui e acha que tudo bem fazer a decoração por conta própria, eu vou conseguir fazer, e acha que vai acabar gastando menos do que se contratar um profissional, e no meio do caminho chega e vai pedir ajuda pra gente, porque a verdade é que as opções aqui em Orlando são muito restritas, e tem essa questão da experiência que a gente tem enquanto a localização da casa, o que é bom colocar numa casa que vai ser usada como vacation home, sei lá, de repente você não vai botar um sofá de linho branco, porque ele vai durar muito pouco tempo, esse tipo de coisa. Então, o maior desafio é isso, quando a pessoa já chega com uma experiência ruim, porque a experiência tem que ser uma casa nova, é um projeto novo, tem que ser uma experiência gostosa. Na verdade, aquela comparação, eu acho que o seu momento é um momento muito legal. Quer dizer, eu pego desde o começo onde eu tô educando, de certa forma, a pessoa com a compra da casa, que é uma coisa muito legal, mas que traz um momento
muitas vezes em algum momento estressante, quer dizer, é muito tenso, é uma decisão difícil, Sim. é uma quantia muito grande de dinheiro, então tem toda aquela coisa. Então eu acho que quando a pessoa tá feliz com a casa, e normalmente dá tudo certo, graças a Deus, mas quando a pessoa tá feliz com a casa, a parte de decoração, ela tem que ser realmente a parte gostosa. A parte super gostosa. Sabe, passear, ali você realmente tá dando vida ao seu sonho. Chegou e agora eu vou tornar essa casa que eu tanto quis, e que eu esperei, que eu batalhei, para virar aquilo que eu quero, mesmo que não seja a casa que seja um investimento, é um sonho e tem que ser comemorado de certa forma. Então, engraçado isso que você comentou, porque eu já vi e já recebi telefonemas de pessoas que às vezes decoraram sozinhas ou que não estão tendo um resultado tão bom, e muitas vezes está influenciado diretamente com a decoração da casa, que eu acho que a última pergunta aqui, pra gente não se estender nesse vídeo, que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando, porque é um tema muito legal e que traz muita dúvida. Eu acho que a gente vai fazer mais vídeos e vai mostrar mais coisas, talvez ilustrar em casas, a gente vai desenvolver mais esse assunto, porque é um assunto que a gente recebe bastante pergunta e é importante mesmo. Então, assim, qual que é a importância que você vê? E claro, você é a pessoa que faz a decoração, mas de uma maneira verdadeira, falando assim, qual a importância que você acha que tem, por exemplo, sei lá, fazer quartos temáticos na casa? Então, essa questão dos quartos temáticos é uma coisa que a gente sempre tem, os clientes vêm com muita dúvida a respeito disso. Aqui, Orlando é o lugar do sonho, as pessoas vêm passar o tempo na Disney, na Universal, então isso faz parte de uma experiência, você vem passar um tempo aqui nesse ambiente de sonho mesmo. Então, eu sempre falo, quando a pessoa está aberta a fazer um quarto temático, nem que seja um, pelo menos, é um chamariz. É alguma coisa que a pessoa vai ser mais um plus na experiência dele. Ele está aqui, indo para os parques, não sei o quê, e além disso, ele está num quarto temático. Então, eu acho que agrega. É interessante isso, porque eu acho que toda etapa ela tem a sua importância, e acho que se a gente alinhar, tudo tem que rodar juntinho, tem que estar bem engrenado para que o resultado seja melhor. Então é a escolha do imóvel certo para o valor que o cliente está disposto a investir, é analisar o condomínio, tudo isso, essa parte tem que ter sido bem feito. Uma vez definido o imóvel, a gente vai pensar então na decoração. Então, quem é a melhor pessoa indicada, né? A pessoa mais indicada para fazer a decoração correta do seu imóvel, dependendo do público desse imóvel, quer dizer, qual é o perfil do seu imóvel, qual é o tamanho, qual é o público que fica nesse imóvel, que tipo de decoração mais atinge o público. Então, tudo é uma análise que aquele profissional que está acostumado a fazer aquilo vai muito provavelmente poder te dar a melhor informação. Então eu acho que é importante sim você confiar no que o profissional da área está te falando. É claro que você pode questionar, e acho que deve questionar, mas confia no que ele está te falando. A pessoa às vezes está aqui, só faz isso, tá o dia inteiro fazendo isso, e ela vai conseguir te dar uma visão muito melhor. E uma coisa que eu vejo é que, não esqueçam que de se colocar no lugar. Quando você está comprando um imóvel, muitas vezes você já veio aqui, o melhor exercício que você pode fazer, e a Carol pode me falar se eu estou errada, entre num site que tem casas para alugar e veja o que te chama atenção, o que te enche os olhos, porque os aluguéis das casas, eles se dão pela internet, é visual, ou seja, a decoração, o papel da Lux aqui, da Carol, da Lux, né, da equipe dela, é muito importante. Você pode comprar uma casa maravilhosa, se a decoração, a sensação que você tem ao olhar um site, ao olhar aquela foto, se aquela casa, aquela imagem não te dá vontade de ir lá, é provavelmente a mesma imagem que o seu hóspede vai ter na casa que você colocou. Então, é uma visão que eu tenho, assim, eu sempre falo esse exercício, não sei se você acha que é correto, mas eu sempre falo, poxa, olha no site, vê o que te chamou a atenção, ou até pelo menos o que você não gostou. Se você não sabe o que você gosta, já vai aquilo, olha, eu não sei o que é legal, mas eu vi que isso não foi legal. Isso com certeza não é legal. E eu acho legal ter esse tipo de discussão, porque e trocar ideia, realmente escutar, né, a sugestão de vocês. Então, assim, presta atenção na decoração, escuta a informação do profissional da área, entra em sintonia, sabe? Bate um papo, se quiser fazer uma reunião do corretor. Muitas vezes uma coisa que a gente pode fazer, a gente tá para definir uma casa, não tem problema falar, olha, eu queria uma opinião de uma decoradora. Não tem problema, a gente faz tudo junto, porque eu acho que quando a decisão é tomada em conjunto, o resultado sempre é melhor e realmente a satisfação do cliente é melhor. E a experiência é muito melhor. É muito gostoso. Então, assim,
Eu espero que tenha conseguido clarear um pouquinho sobre a parte de decoração, quanto que custa, como funciona, o quão importante que é. E nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto que tem bastante área para se explorar, até porque é uma área que tende a aumentar e não diminuir. Sim. Então, entre em contato conosco, acompanhe nossos vídeos, acompanhe nosso canal, clica lá no sininho, fica por dentro de tudo que a gente está postando por aqui, porque a gente está sempre mostrando as coisas novas, os condomínios novos, profissionais que a gente recomenda, que são parceiros e que vocês podem entrar em contato. Então entre em contato conosco e, Carol, obrigada pela brincadeira, pela entrevista e espero que tenha sido produtivo. Eu também espero que a gente tenha levado bastante informação para os seus clientes. Esperamos que sim. E que tenha sido satisfatório. Esperamos que sim, gente. Obrigada, então.